A paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, irmãos, e minhas irmãs, e todos vocês que assistem meus vídeos. Ouçam com atenção. Todos querem ser salvos, do jeito deles, como eles pensam e como eles querem. Mas vamos agora entender a Bíblia, vamos ler juntos, entender e compreender. Livro de Lucas, capítulo 16, primeiro, capítulo 16, versículo 15. E o versículo 16. Então, Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E agora, para ser salvo, irmãos, olhe a importância do que temos que fazer e o que as outras pessoas que ainda faltam voltar ainda para Cristo Jesus. É com você mesmo. Olha o que essas pessoas também têm que fazer. Livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31. Jesus terminou dizendo assim: quando o Filho do Homem vier, ele, como rei, com todos os seus anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, isso é, as pessoas boas e as pessoas más. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. E para não prolongar mais, vou ler o versículo 46. E Jesus terminou dizendo assim, para todos entenderem e compreenderem: portanto, estes irão para o castigo eterno, as pessoas más, mas os bons irão para a vida eterna. Somente os que creram, acreditaram, ou aceitaram o Evangelho como único meio de salvação para suas vidas, creram e se batizaram. Como está em Mateus, como está em Marcos 16, 15 e 16, como eu acabei de ler. E agora, ouçam também o que todos têm que fazer: não trabalhar por dinheiro, porque não é bom, não é bom, não é bom. O nosso salário, irmãos e minhas irmãs, e todos vocês que estão assistindo o vídeo, não é dinheiro aqui nessa terra. Não podemos trocar a palavra do Senhor nosso Deus por dinheiro algum. Ouçam com atenção agora. Livro de João, o Evangelho, capítulo 4, versículo 36. Ouçam. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas, e assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Isso quer dizer, eu e você
se alegrará junto com Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, porque você trabalhou de graça, nós trabalhamos de graça, não trabalhamos por dinheiro, nós não se vendemos, nós somos a semelhança das 10 virgens, as 5 eram prudentes e 5 loucas. Nós somos a aparência das prudentes e não das loucas. As loucas trocaram a sua salvação pelo mundo. As prudentes não, permaneceram até o fim. E a meia-noite veio o dono, veio o noivo à meia-noite e disse, e gritou com a voz bem alta. Aí vem o anjo, aí vem o noivo. Então elas acenderam as suas lamparinas e se encontraram com ele, e ele abriu as portas e elas entraram junto com ele e fechou a porta. Ele fechou a porta e somente elas entraram dentro da casa. E depois chegou as loucas batendo: Senhor, Senhor, abre a nós. Quem são vocês? Somos nós jantamos com o Senhor, andamos com o Senhor. Aí ele vai dizer: apartai de mim, malditos, porque eu nunca conheci vocês. E ouça só também o que temos que fazer, e todos têm que fazer e praticar, irmãos e irmãs. O livro a carta de 1 João, entendam, compreendam, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Nós não pegamos nada o que o mundo oferece. Nós não vendemos, nós não somos filhos rebeldes e desobedientes, não. E agora todos vocês, irmãos e irmãs, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.